Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ulisses e seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui com uma série de vídeos sobre a linguagem Java. Então você que está dando os primeiros passos ou até mesmo está querendo dar aquela revisada em algumas coisas básicas do Java, seja bem-vindo e eu te convido a assistir esse vídeo e, se possível, compartilhe com o seu colega, com aquelas pessoas que você sabe que tem interesse nesse assunto. Então, vamos lá, vamos aprender juntos! Muito bem, então este é o nosso 7º vídeo e nesse vídeo vamos falar sobre precedência de operadores. Se você não assistiu os 3 vídeos anteriores, eu te convido a você assistir quando nós falamos ali sobre operadores aritméticos, operadores relacionais e os operadores booleanos, também chamados de operadores lógicos. Então, o que é essa precedência de operadores? Na verdade, a precedência de operadores ela vai indicar qual é a ordem que as operações vão ser executadas. Então, imagine lá que você tem uma expressão onde você tem vários operadores nessa expressão. Como é que você vai saber qual é o primeiro operador que vai ser executado, qual é o último? Então, para isso, é definido ali uma ordem, uma sequência, quais são os operadores que têm prioridade. Quando os operadores têm a mesma precedência, aí eles vão ser executados de acordo com a sua associatividade. Então vamos ver esse exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho a variável x, que ela está recebendo essa expressão, onde você tem aí 10 vezes 5, resto 2. Então o símbolo aqui do resto, representado aqui pelo símbolo da porcentagem. Bem, então como será feita aqui essa operação? Quem vai ser executado primeiro, a multiplicação ou o resto, representado pelo símbolo da porcentagem? Neste caso, esses dois operadores eles têm a mesma precedência. Então vai prevalecer aqui o que está do lado esquerdo, tá bom? Então, nesse caso desses operadores, começa pela esquerda. Tudo bem? Como eles têm a mesma precedência, então vai ser realizada primeiro a multiplicação e depois será realizado ali a operação de resto. Tudo bem? Então, essa expressão que tem aí, x recebe 10 vezes 5, resto 2, é o mesmo que você ter dessa forma aqui, ó. Veja que 10 vezes 5 está entre parênteses. Então você aprendeu na escola, né, que resolve primeiro o que está entre parênteses. E aí vai dar aqui 50. E depois ele vai dividir 50 por 2 e pegar o resto, que nesse caso, como 50 é um número par, o resto vai ser igual a 0. Então x receberia o número 0. Veja que é diferente se você, por exemplo, fosse dividir o 5 pelo 2 para pegar o resto. Aí já seria um resultado totalmente diferente. Seria se, por exemplo, o parênteses estivesse entre o 5 e o 2. Mas isso aí vamos deixar para ver na prática. Essa tabela está mostrando aqui a precedência dos operadores. Numa expressão que tenha diversos operadores, qual é aquele que será executado primeiro? Então, o primeiro seria aqui o de incremento, decremento e também o não, que tem a precedência 1, e ela é da direita para a esquerda. Aí você vem depois com o de multiplicação, divisão, o resto, precedência 2, e é da esquerda para a direita. Aí nós temos a soma, a subtração, depois os operadores relacionais, menor, maior, menor igual, maior igual. Depois nós temos os operadores aqui de comparação, o igual e o diferente, com a precedência 5. Depois vem os operadores booleanos, o i, representado por 2 símbolos de i comercial, o ou, com precedência 7, e finalmente nós teremos aqui a atribuição, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo aqui na prática, no NetBeans, para a gente ver como é que funciona quando você tem esses operadores ali numa mesma expressão. Bem, então eu já criei aqui um projeto, tem a minha classe aqui, precedência operadores. Para este exemplo eu tirei aqueles comentários, tá bom?
Não que eles não sejam importantes, são importantes, mas para esse exemplo aqui, para ficar mais limpo aqui o nosso código, eu tirei. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui uma saída, e nessa saída aqui, entre parênteses, né, eu já vou colocar uma expressão. Vamos colocar mesmo do slide. Então, estava lá 10 vezes 5, resto 2. O resto, lembrando que é representado pelo sinal da porcentagem. Então, como nós vimos, o que vai ser feito primeiro? Como esses dois operadores têm a mesma precedência, então vai ser feito aquele que está do lado esquerdo primeiro. Então, primeiro ele vai multiplicar 10 vezes 5, que vai dar 50, e esse resultado, 50, ele vai dividir por 2 e pegar o resto, tá bom? Então, nesse caso aqui, o resto vai dar 0. Então, vamos aqui compilar o programa. E aqui na saída, vamos ver, ó. Então, o resultado aqui deu 0. Tudo bem? Agora, se, por exemplo, eu quisesse, antes de pegar esse 10 e multiplicar pelo 5, na verdade, eu quisesse primeiro pegar aqui o 5, dividir por 2 e pegar o resto. Aí, neste caso, para mudar essa ordem, eu teria que usar aqui o parênteses, né? um par de parênteses, para poder delimitar aqui, e o que vai ser resolvido primeiro? Primeiro o que está entre parênteses. Então aqui ele vai dividir 5 por 2 e pegar o resto, que vai dar 1, depois pegar 10 vezes 1, que vai dar 10. Tudo bem? Beleza? Então veja só. Agora vamos fazer aqui uma pequena alteração. Vamos pegar aqui tirar os parênteses, que está aqui entre os 5 resto 2, e vamos alterar aqui essa multiplicação e colocar o sinal de mais, para fazer uma adição. Então veja só, aqui eu não tenho os parênteses, mas porque o resto tem uma precedência maior do que a adição, o resto vai ser feito antes, essa operação do resto vai ser feito antes do que a adição. Tudo bem? Então neste caso aqui, vai ficar 5 dividido por 2, o resto vai dar 1, mais 10, 11. Então aqui nós temos o resultado 11, tudo bem? Então vamos acrescentar agora um operador relacional. Então vamos supor que essa operação que eu estou fazendo aqui, essa expressão que deu 11, eu quero testar se é maior do que o número 9. Tudo bem? Então, olha só, veja só. Eu tenho operadores aritméticos, o da adição e o do resto. E eu tenho um operador relacional, que é o maior que. O que vai ser feito primeiro? Ele vai testar se 2 é maior que 9? Não. Ele vai primeiro fazer essa operação toda aqui, que a gente viu ainda agora, que deu 11. E vai testar se o 11 é maior que 9. Como você já viu nas aulas anteriores, o resultado disso aqui não vai ser um número, mas sim um resultado lógico. Nesse caso aqui vai dar verdadeiro, é o true. Tudo bem? Então vou aqui compilar. Ó, então o nosso resultado aqui, true. Tudo bem? E se eu acrescentasse outras operações aritméticas aqui do lado direito, onde tem um 9? Vamos supor que eu somei aqui 9 mais 5. Então, nesse caso, na hora de resolver essa expressão, seria primeiro resolvido essa parte do lado esquerdo, que daria 1, ou melhor, daria 11. Seria resolvida essa parte aqui do lado direito, que vai dar 14. E aí ele vai testar. 11 é maior que 14? Qual é o resultado que vai dar? Falso, né? Então, olha só, falso. Tudo bem? Beleza? Então, vamos acrescentar agora um outro operador, o operador OU, o operador booleano. E aqui desse lado eu vou colocar
uma outra expressão. Lembre-se que o operador e o operador ou, eles sempre vão pegar valores lógicos. Então não adianta eu colocar apenas um número aqui. Por exemplo, eu coloquei 84, veja que já está acusando o erro, né? Então eu tenho que colocar uma expressão que dê ou verdadeiro ou falso. Então vamos supor aqui que eu vou colocar aqui 6 mais 63 é igual a 40. Tudo bem? Ó, veja que agora não está mais dando erro. Então o que que vai ser feito? Vamos lá. Ó. Ele vai resolver essa parte aqui, que eu estou selecionando. Depois resolve essa parte aqui. Tudo bem? Aí vai dar aqui um número, aqui vai dar outro. E aí ele vai resolver toda essa parte bem aqui. Aí depois ele vai guardar, né? O resultado disso, que vai dar verdadeiro ou falso. Aí depois ele vai resolver essa soma e vai comparar se é igual a 40. Tudo bem? Isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro ou falso? Vai dar falso, né? E aí o que acontece? Ele já tem o resultado lógico de um lado, já tem o resultado lógico do outro. O que que vai fazer? Ele vai fazer o ou, né? Você já sabe que o ou, para dar verdadeiro, basta que uma das expressões seja verdadeira. Mas nesse caso aqui, vai dar falso, né? Porque tudo isso aqui, ó, vai dar falso. E isso aqui também vai dar falso. Vamos só compilar aqui, ó. Então deu falso. Tudo bem? Muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos acrescentar agora um outro operador booleano. O operador i. Mas vamos fazer uma pequena alteração. Ao invés de colocar aqui 6 mais 63 igual a 40, vamos colocar aqui maior igual a 40. E depois vamos acrescentar aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, vamos colocar logo direto aqui a palavra true, tá bom? Então, nesse caso, qual é o operador que vai ser executado primeiro entre esses dois? O i ou o ou, né? Certo? Então, como você pode ver lá na tabela, o operador i, ele tem precedência maior do que o ou. Então aqui ele vai ser executado primeiro. Então vamos analisar. Ó. Isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro ou falso? 6 mais 63 vai ser maior que 40, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Tudo isso aqui vai dar falso, que a gente já testou antes. Aí vai ficar falso ou verdadeiro, que foi o que deu isso aqui, ó. Então vai dar verdadeiro, né? E aí vamos compilar aqui só para ver aqui, ó, o resultado. Tudo bem? True. Tá certo, gente? Então, isso aqui você precisa treinar. Claro que a gente está colocando aqui valores constantes. Geralmente nós vamos utilizar variáveis. Uma dica que eu gosto de passar aqui para os alunos é o seguinte. Na dúvida, coloca os parênteses, né? Então, eu não sei, né? Eu estou em dúvida aqui, o que vai ser executado primeiro. Então, é o i que eu quero que seja executado primeiro. Então, você vem aqui, pode delimitar com os parênteses, tá bom? Essa parte aqui, você também pode delimitar com o parênteses. E com a prática, você vai, né, pegando o ritmo e, de repente, nem vai precisar mais delimitar. A vantagem de você colocar os parênteses também é porque dá uma clareza para o código. Quando você for ler aquele código de novo, ou até outra pessoa for ver o teu código, vai ficar mais simples para entender o que está ali, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Então, se puder, compartilha com teu colega, compartilha com pessoas que têm interesse em aprender a linguagem, tá bom? E aí, no próximo vídeo, a gente já vai falar sobre os comandos condicionais. Na verdade, vamos falar sobre o comando if else. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!